Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da 2A Consultoria. Hoje, eu aqui, Hugo Amin, vou conversar com a minha sócia, com a minha amiga, Paula Ganimi. A gente vai bater um papo aqui sobre o que a gente pensou para construir a 2A Consultoria, quais são os nossos serviços, o que a gente faz para os nossos clientes. Paula, seja bem-vinda aqui, vamos bater um papo. Fala para mim, você tem mais de 30 anos de experiência na área de saúde, é muito conhecida aqui em Niterói. Como que tudo isso começou? Fala para mim rapidamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Hugo. Então, isso começou trabalhando no plano de saúde, que era um trabalho, né? Tem um emprego aqui. Nunca tinha trabalhado, né, na área de saúde. E aí, de repente, isso virou uma cachaça, né? Você se apaixona por cuidar das pessoas, apesar de não ser um médico ou enfermeiro, né? E isso traz muita gratidão, muito bacana você olhar e falar: poxa, eu consegui ajudar um paciente, eu consegui ajudar a resolver a vida da pessoa dentro da saúde. É como se eu fosse uma terceira mão do médico, né? Então, me apaixonei muito. Eu sou muito apaixonada pelo médico, pela profissão médica, porque eu digo que eles são verdadeiros heróis. Saiu da história e quadrinho e, uau, apareci no centro cirúrgico, sabe? Salvei sua vida. Uma coisa bem assim. E aí eu fui seguindo de plano de saúde, tinha uma vaga na oncologia que eu achei bacana poder olhar especificamente para um serviço, para uma especialidade. Aí fui trabalhar com essas pessoas que já chegam, né, com a saúde muito debilitada, 100% precisa de muita ajuda, e você fala: poxa, vou conseguir ajudar aqui também. E aí você consegue juntar o médico com o paciente, e fica tudo tão redondo, sabe? Você poder fazer essa entrega. E aí da oncologia, fiquei 9 anos na oncologia, 9 anos no plano de saúde, tive a oportunidade de ir para o maior hospital da cidade. Qual era esse O hospital? CHN, Complexo Hospitalar de Niterói. Na verdade, eu entrei como HCN, só tinha uma Das unidadezinha. antigas ainda, né? E depois virou Era CHN. Hospital de Clínicas de Niterói, muito antigo, né? E aí, com o passar dos anos, foi crescendo, tornou-se um complexo e mudou para a CHN, Complexo Hospitalar de Niterói. Assim, foi uma grande escola com direito à graduação, pós-graduação, especialização. Saí de lá quase médica. Mas foi, assim, uma grande oportunidade de aprender a outra ponta, né? Como é que o paciente entra na emergência? Como é que esses médicos se comportam dentro de um hospital gigante? Quem ajuda esses médicos a navegar, sabe, a ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Então, a construção, né, desse crescimento do hospital com o comercial, que foi o início que eu fiquei: vamos montar o comercial que não tinha. Aí eu peguei lá minha bagagem do plano de saúde, operadora, para montar um comercial, né? O que faz o comercial? É essa negociação aí com as operadoras, né? O que eu tenho hoje aqui que eu quero te oferecer, compra e venda, essa relação bem comercial. E aí, com essa bagagem toda de fora, eu ganhei o presente de montar o relacionamento médico do hospital. O Dr. Edson Bueno, na época, falou assim: Paula, é seu. Ao mesmo tempo que deu uma felicidade enorme, né? Eu falei: como que eu vou montar isso? Por onde começa? Então, aí a gente foi ver os primos da rede lá em São Paulo, e aí pega os conceitos e começa a aplicar, na verdade, o seu propósito dentro desse mundo, né? Então, eu fiquei 6 anos à frente do relacionamento médico, cuidando do médico, captando o médico. E isso envolve milhões de coisas, né? Envolve desde você cadastrar o médico para ele conseguir entrar no hospital, operar, ganhar um crachá, a você cuidar de toda a trajetória, toda a jornada dele dentro do hospital. E é muito gratificante, porque eu navego bem com o médico. Então, já tenho essa paixão, né? Ele é um super-herói para mim. Então, o que eu posso ajudar esse super-herói a realizar as tarefas de super-herói? E aí, quando eu entro nesse circuito, eu digo: então, doutor, o que você precisa para navegar bem aqui? Então, ele tem um ponto focal. Ele fala assim: eu posso querer qualquer coisa dentro do hospital, do mais simples ao mais complexo, que eu tenho um ponto de apoio.
É isso que faz com que o médico se sinta em casa, se sinta acolhido e diga assim, não, eu quero ficar aqui, nessa instituição, porque eu tenho apoio, eu tenho suporte, tudo é resolvido. E às vezes eu vou te dizer, não é nem só para ele como médico fazendo a assistência dele. Às vezes é para um familiar dele que vai ou tá na emergência e ele não tá, ou vai fazer uma cirurgia, ele faz uma ligação. Pai, olha, eu tô com meu pai internando aí, ou vai fazer um exame, eu tô em viagem de congresso. Você consegue me ajudar? E aí eu carrego o familiar dele no colo como se estivesse carregando ele. Então ele tá lá em algum lugar do mundo aí estudando, se aprimorando, e eu ligo de volta para ele, olha, tá tudo resolvido, seu pai já foi para casa, vou mandar entregar o resultado do exame lá no seu consultório para você não ter nem que se preocupar em vir buscar. Aí o médico faz, uau. Paula, quando a gente fala de médico, na 2A Consultoria, há poucos minutos atrás, a gente estava aqui conversando sobre o que nós iríamos trazer aqui para esse podcast, né? Quais seriam as perguntas, como é que a gente ia conduzir isso. E a gente falou, vamos deixar a coisa ser natural, ser transparente, e você traz aqui para a mesa sempre a figura do médico. Nós, dentro da 2A Consultoria, a gente trabalha com o médico, para o médico, e a gente é apaixonado por médico. E eu ouvi você falar isso várias vezes para mim, assim, eu sou apaixonada por médico. A minha vida inteira eu trabalhei junto ao médico e para o médico. Você tem uma legião de fãs de médicos, muitos médicos que te amam, né? Enfim, pela sua história, pelas suas entregas. Dentro da 2A Consultoria, um dos grandes pilares estratégicos que a gente tem ao trabalhar com o médico é ajudar o médico a captar paciente e ajudar o médico a fidelizar paciente. Quando a gente fala em médico, o que você sente em trabalhar com médico? Por que você gosta tanto de trabalhar com médico? Então, essa figura do super-herói que ajuda as pessoas, né? Ele cuida da saúde, assim, para mim não tem nada mais importante do que cuidar de alguém. Te tornar uma pessoa mais saudável, com longevidade. Então, a gente precisa dessa figura do médico, né? Então, assim, só para até lembrar um pouquinho dessa nossa história, né, da 2A Consultoria, a gente não trabalha só para médico, né? Quando a gente começou a nossa história, a gente pensou, o que podemos fazer para o médico? Né? Conhecendo a dor do médico, o quanto a vida dele é tão atribulada, o quanto eu já ajudei eles dentro de instituição a navegar tanto, eu lembro que eu falei assim, e aí, Hugo, o que a gente vai fazer para essa pessoa que está lá no consultório, que ele não tem um relacionamento médico para ele, né, privado. A maioria deles tem uma secretária, que é quem faz tudo. E aí tem milhões de tarefas para serem feitas, de coisas para serem resolvidas. E a gente começou a pensar, né? Então vamos fazer uma autoridade digital, porque dentro desse produto a gente consegue ajudar ele a captar mais paciente, ensina ele, a secretária, como fidelizar esse paciente, que o paciente olha para ele e fala assim, nossa, você é tudo para mim. Então, como que eu consegui trazer esse paciente até o consultório? Como que eu mantenho esse paciente no consultório feliz? Então, a gente navega, pega na mão da secretária, pega na mão do médico, se tiver a faturista, a gente pega na mão também, a gente puxa a orelha, a gente orienta, faz de tudo que é para ele ter menos trabalho. Ele está lá atendendo, operando, passando visita, enquanto a gente está lá no back-office, fazendo a vida dele rodar no digital, né? E aí ele está cada vez mais sendo visto, porque hoje quem é que não está em rede social, internet, está fora do mundo, né? E aí o paciente também resolveu, de um tempo para cá, que ele é todo digital. Então, muitas vezes ele já chega no médico assim, olha, eu já sei que a minha dor de cabeça pode ser isso, pode ser aquilo, e eu queria que você me desse uma receita de... Aí o médico fala, uau, Google, né? Dr. Google fez uma faculdade de medicina, e aí ele também precisa ser orientado a ter essa habilidade para ele colocar o paciente na cadeirinha dele, falar paciente, médico, né? São muitos anos, o médico leva no mínimo 6 anos
para ganhar o título de médico. Aí depois ele vai fazer 1 ou 2 especializações. Então ele fica pronto, maduro para o mercado 10 anos. Aí não é possível que uma pessoa que estudou tanto, 10 anos, vai estar menos preparado do que o paciente que consultou o Google, senta e, eu quero isso, né? Então, a gente ajuda até nesse entendimento, né? Como que eu lido com esse paciente que é muito digital hoje, né? A gente ajuda ele a construir isso, a ter a ética e o respeito para não atropelar o paciente. Então, a gente faz muita coisa hoje para o médico no consultório. E, às vezes, eles trazem até uma demanda que nem passou por nossa cabeça, assim, mas eu consigo te ajudar, né? Eu sei resolver. A gente tem o caminho A e o B, você escolhe. E aí a gente cuida dele como pessoa física, né? Agora, fora isso, a 2A, né? A gente já entregou alguns projetos de hospitais, maternidade, clínica de imagem. Então, a gente pegou essa grande faculdade, que foi o DASA, né? Olhamos para aquilo tudo e falamos assim, poxa, nosso propósito hoje é ajudar o pequeno e o médio a navegar da mesma forma que os grandes players navegam. A gente viveu isso. A gente participou dessa construção de relacionamento médico dentro do DASA, né, saiu de HCN, CHN, IMPA e o gigante DASA hoje. Então, a gente tem bagagem, não só desse background da empresa. Eu tenho a minha bagagem de 30 anos convivendo com eles, ajudando, navegando. Então, a gente pegou isso tudo e a gente criou vários produtos, né? Aí até assim, uma curiosidade, né? Da onde vem a 2A Consultoria? Vem de 2 amigos. A gente quis uma coisa simples, né? Até para tornar simples esse trabalho, tornar a vida do médico simples. Daí que nasceu esse nome. A gente já entregou um projeto muito bacana, uma maternidade em Goiânia. Foi um ano de trabalho intenso, bastante viagem, um desafio para a gente, que era a primeira vez que a gente estava fora do contexto da ASA e entregando, de fato, o nosso conhecimento. Foi um trabalho que me deu muito prazer, me deixa até, vamos dizer, emocionada, porque lá no fim do projeto, o diretor fez elogios e bonificação e um retorno, um feedback que foi tão bacana que eu lembro das palavras dele, né? Ele deixou a gente surpreso com a reunião que a gente teve lá no final. Aí eu falei assim, nossa, doutor, obrigado, fiquei tão feliz com o seu retorno. Ele falou, o legado que vocês deixaram aqui, que vocês implantaram, e que a gente está seguindo e está vendo, colhendo esse resultado, falou assim, igual Mastercard, sabe? Não tem preço. Não, interessante. Paula, você vê que assim, é muito positivo, muito positiva as palavras que você colocou aqui, porque a gente, nesse podcast, a gente traz essa ideia de apresentar para os nossos clientes, tanto os médicos quanto os clientes empresariais, o que a 2A Consultoria pode fazer por eles. E aí a gente traz alguns cases aqui de clientes que já passaram pela gente, a gente vai trazer também cases de clientes que estão conosco, para a gente falar um pouco mais da gente, quem é a 2A Consultoria, o que a 2A Consultoria já fez, o que a 2A Consultoria pode fazer. E aí eu quero voltar aqui em um ponto da autoridade digital médica, como você, a gente estava falando disso agora há pouco, sempre que a gente senta com um médico ou até com um negócio de saúde para trabalhar com eles a autoridade digital, esse entendimento para eles muitas vezes não é tão claro, porque eles não conseguem entender o que é uma autoridade no digital. E a gente aqui dentro de casa, a gente traz uma explicação até simples para eles, né? A gente vamos pegar um médico. A gente senta para conversar com esse médico e fala assim, doutor, você tem um nome na sua cidade, não é? Você tem um nome na região que você atua. Os seus colegas, eles indicam o paciente para você porque ele confia em você, confia na sua qualidade, na sua história. Então, no mundo real, você tem realmente um nome, você tem prestígio, você é indicado. E, em alguns momentos, no mundo digital, esse prestígio, esse nome, ele não aparece
ou às vezes não aparece, ou quando aparece, não aparece com a devida qualidade que deveria aparecer. Então a gente explica para ele que hoje, como o paciente ele é digital, por mais que ele tenha um plano de saúde, ele vai dar o que a gente chama de dar uma stalkeada no nome daquele médico, né, para saber quem é aquele médico. O que os pacientes falam dele, quais são as avaliações que esse médico tem, ele tem um site de qualidade, ele tem um posicionamento nas redes sociais, ele tem uma marca e uma identidade visual bem posicionada. Isso tudo está conectado dentro da estratégia de autoridade digital dele. Em alguns clientes, em alguns médicos, a gente não percebe isso. E é um pouco dessa frente de trabalho que a gente tenta explicar para ele e até desenvolver um projeto para ele, para cuidar do nome dele também no digital. O que você acha disso e quais foram os exemplos que você já vivenciou dos nossos projetos? Então, você falou de algumas coisas bem interessantes, né? Porque tem muitos serviços digitais. Tem. Você faz um site para mim, me coloca no ar. Você bota lá propaganda no Google. Então, só que o que a 2A faz é muito mais do que isso, né? Se alguém falar para mim hoje assim, gerencia aí, faz meu Instagram. Não só fazer o Instagram ou só fazer o site, não faz parte do nosso propósito. Então, a gente pega a bagagem que a gente tem dentro da área de saúde e transforma isso dentro do digital. Então, você falou uma palavra muito excelente, que é estratégia. Se não tiver uma estratégia envolvida por trás de colocar o Google no ar, fazer uma página de Instagram, de Facebook, de site, se você só colocar no ar e não fizer a roda girar com uma estratégia, aí o médico não vai ter resultado. Vai falar, o paciente me procura, não me acha de vez em quando, o paciente não chega aqui, eu não sei se o paciente chega aqui, se não chega. Por isso que quando eu falo assim, a gente pega na mão do médico, pega na mão da secretária, só que a gente desenha antes uma estratégia. O digital, ele impulsiona essa estratégia. Mas a estratégia é o principal de tudo, é a gente conseguir entregar para o médico o nosso conhecimento. É nesse caminho ou é naquele caminho? Não, vamos fazer assim, vamos fazer diferente. E colocamos o digital para o digital fazer isso tudo rodar. Isso faz muita diferença entre só fazer o digital, pedir para fazer uma página de internet para mim. Ok, você faz o que com essa página? Então, e aí dentro desse contexto, o que a gente quer também, né, é dar menos trabalho para o médico. Assim, ele aprova as pautas, a inteligência artificial ajuda, né? Você que mexe bem com isso, ajuda a criar os textos, o médico valida, a gente faz sessão de foto, de vídeo, então a gente faz um pacote, fala para o médico assim, tchau, vai operar, vai para o consultório, deixa que o resto eu faço. Mas com uma estratégia já validada por ele, tudo validado, então esse início, né? Vamos dizer assim, esse primeiro mês de trabalho é mais intenso para a gente poder construir, porque nada é feito sem o médico validar. Existe essa linha de respeito muito grande. Não quero assim, não gosto desse assunto, é tudo que o tom do médico, mas a estratégia é nossa. Então, esse primeiro mês é mais trabalhoso, mas depois o médico às vezes até esquece que a gente existe, porque a gente só faz rodar, manda um texto ou outro, uma dúvida, e a gente faz tudo rodar para ele. Então, mas o que é um ponto? Tem 2 pontos muito importantes aqui para a gente se fixar. Juntar essa experiência com o digital, não é só o digital. E o outro ponto é uma coisa que o mercado também fala, a gente sempre fala para os nossos clientes. Eu posso te dar o copo d'água para beber, mas eu não posso beber por você. Então, se eu entrego as pautas para o médico e ele não valida, não vai para o ar. Eu preciso tirar a foto do médico. Se ele não parar para tirar a foto não vai para o ar, porque eu não posso tirar foto no lugar dele. Então é importante esse entendimento do médico que a gente faz quase tudo. Mas o que é dele, o copo d'água dele, ele tem que beber. O vídeo ele tem que fazer, né? Ele tem que ter, a secretária dele tem que ter uma reunião com a gente para a gente alinhar a estratégia com a operação. Enfim, a gente vai ter muita oportunidade para falar disso nos nossos
próximos podcasts. Mas, Paula, me ajuda aqui agora a lembrar o case da nossa cliente número 1. Eu não vou dar o nome dela aqui, é uma médica, mas me ajuda a contar esse case de quando a gente pegou a autoridade digital dela e principalmente na parte das avaliações que a gente criou a estratégia com ela, fez o alinhamento com a equipe dela e hoje você deve lembrar aí quantas avaliações tem e qual o ranking que ela está dentro da especialidade dela do Google. Fala pra gente. Então, essa médica foi o nosso primeiro case, foi bem interessante porque ela é uma pessoa próxima e eu acompanhava já ela no Instagram. Aí tinha aquele Instagram caseiro, né? Às vezes era uma paciente que tirava uma foto e compartilhava, mas não tinha informação técnica, científica, não tinha uma coisa estruturada, era assim, né? Igual o Instagram de pessoa física. E o Google dela, como é que era? Não tinha Google. Então, quando a gente começou a trabalhar para ela, né, a gente, em 6 meses, a gente saiu de 2 avaliações para 100. E 100, 5 estrelas, porque tem uma estratégia para isso. Não tem nenhuma das avaliações, elas são fake, são todas provas sociais verdadeiras, só que a gente tem uma estratégia para impulsionar o paciente, incentivar o paciente a entrar, a avaliar, a dizer o que sente. Hoje ela tem 200 avaliações. Agora o detalhe são 200 avaliações 5 estrelas, todas as avaliações respondidas. O médico nem vê qual é a resposta, né? Meu parceiro Hugo aqui, que faz tudo, já alinhado com o médico sempre. Então, assim, são todos 5 estrelas, todos respondidos, e aí ela tem fotos profissionais, ela tem contextos profissionais. Tem lá uma foto de paciente ou outra? Tem, porque isso faz parte da vida do médico. O paciente é a vida do médico, né? Então, lá no centro cirúrgico apareceu um paciente que agradeceu no consultório, né? Então, isso existe. Então, a gente traz um pouco dessa vida real, que é importante, né? E o paciente do lado de cada tela, ele gosta de ver também qual é a vida do médico, né? Ele existe, ele é palpável, ele não é só uma foto no Instagram. Então, a gente faz essa mescla aí entre foto, vídeo e as coisas reais que acontecem na vida do médico. Hoje, essa médica não tem hora. Ela já abriu mais 2 horários na agenda dela, não consegue respirar. Pediu até pra gente dar uma reduzida na estratégia do projeto. Pelo amor de Deus, gente, segura aí um pouco, que eu tô jogando paciente pro final do outro mês, não tem agenda. Então, você vê, ela continua fazendo o que ela faz. É o papel dela como médica, a gente ajusta uma coisa ou outra que pode estar acontecendo, mas ela tá entregando o conhecimento dela para o paciente. Só que toda essa estrutura, estratégia mais digital, isso faz com que ela apareça, que o paciente que não conhecia passa a conhecer. Ou aquele que, isso acontece muito, né? Vai lá no doutor fulano, que ele é bom. Antes de ir, eu vou lá no Google procurar para saber, né? Mas quem é esse cara? Esse cara existe, ele é bom, ele é bem avaliado. Hoje tem muita reportagem que a gente vê na TV aberta, né? Até deles incentivando. Vai checar se seu médico é médico. Legal, enquanto você vai beber a sua água, aí que aqui já tá deixando a garganta seca de tanto falar, mas tá falando bem, então isso é positivo. Fazendo essa conexão com o Google e com as avaliações, o volume de avaliações que essa cliente médica nossa tem e a qualidade, porque ela tem nota máxima, faz com que ela seja ranqueada pelo Google nos primeiros lugares ali, tanto do Google de forma orgânica, quanto do Google Maps. Então, ela sendo buscada pelas pacientes dela, quando a paciente precisa, né, da especialidade dela, ou joga o nome dela, ou joga o convênio dela, ali o Google automaticamente joga ela como uma das primeiras ranqueadas organicamente. Quando a gente fala organicamente, é que não tem um investimento ali para aquilo aparecer para o paciente.
Então, isso se conecta com a nossa estratégia de captação e de fidelização de paciente, porque se ela está aparecendo bem no digital, se ela está bem posicionada no digital, se a voz do povo é a voz de Deus, que tem um monte de gente lá falando bem daquela médica, tudo isso ajuda na tomada de decisão do paciente quando ele precisa agendar ou procurar um médico. Então, eu preciso de um médico da minha especialidade. Quando eu vou no Google, vejo que aquele médico, e primeiro, ele aparece logo na primeira página e logo lá em cima, sem pagar, sem fazer investimento. Quando eu vou ver o volume de avaliações que ele tem, no caso dessa nossa cliente, ela tem mais que o dobro de avaliações do que a segunda colocada. A segunda colocada na região. Quando a gente vai ver a nota que as pacientes dela dá para essa médica, é a nota máxima. Então, você ter mais de 200 avaliações com nota máxima, isso traz uma qualidade, isso traz um profissionalismo, isso traz o nome daquela médica para o digital. Porque a paciente está ali na frente do computador procurando uma médica, ela tem todas essas informações, ajudam essa paciente a tomar a decisão de agendar uma consulta com aquela médica. Acaba sendo um fator decisivo, né? Total, total. Já me indicaram, tem meu plano, aí quando eu entro no Google, eu falo, uau, essa médica é top. E às vezes isso também, não só pelo plano de saúde, né? Às vezes a pessoa já tem um problema, que já passou por um outro médico de plano, aí alguém falou assim, poxa, vai nessa médica aqui, vai pagar particular, mas acho que vale a pena. Aí ela também vai consultar, aí ela fala, ela vê valor, né? A paciente vai ver valor e fala assim, ela vale. Vou bancar uma consulta particular porque eu preciso de uma segunda opinião. Né? E aí, nesse momento também, tem algumas estratégias e mentorias, né, e papos que eu tenho com o médico para ajudar ele a receber esse paciente de uma forma diferente, a manter esse paciente. Porque tudo depende também, né? Porque a gente às vezes vê médico que fala assim, é isso mesmo, tchau. Aí o paciente fala, nossa, nunca mais eu volto aqui. Aí vira o tal do cliente detrator, né? Vai falar mal para 5. Então, eu ajudo o médico a entender que cada paciente dele também é um cliente, que ele precisa cuidar, que ele precisa fidelizar, que ele precisa sair dali feliz com o tratamento. Às vezes a notícia até é ruim. Não estou falando de notícia nem de diagnóstico, eu estou falando de conduta, de perfil, de atendimento, de acolhimento. Isso tudo faz parte do pacote do paciente, né? E a gente conversa muito falando assim, ó, o momento de vida do paciente, a família do paciente interessa tanto quanto a dor que ele está sentindo, que é um pacote. E eu já vi no passado, né? Hoje eu já não vejo alguns médicos falam assim, não quero saber da família, eu quero saber onde é a sua dor. Então, já não está bom no contexto de hoje. Ele precisa olhar o paciente como um todo, né? Então, eu vou ajudando o médico a esse entendimento, porque ele passa esses 10 anos sendo muito treinado para olhar o diagnóstico. Uhum. Diagnóstico, sim ou não, qual medicação. Não pode esquecer desse cuidado, sabe? Que o paciente precisa de tudo, né? Deixa eu voltar num ponto aqui que eu acho que é bem interessante para a gente trazer para a nossa mesa. Particular versus doutor blogueirinho, que é o que muita gente às vezes pensa de digital. Quando a gente fala de digital, o médico ou a médica, ele fica com um certo receio de, a partir de agora então, para eu ganhar paciente, para eu ter novos pacientes, eu preciso virar um blogueirinho. Ou a autoridade digital é eu ficar o dia inteiro produzindo conteúdo para as minhas redes sociais. Eu quero conectar isso com o particular dentro da estratégia digital. A gente, quando senta com os nossos clientes, a gente explica para eles, né, que eles não precisam ser blogueirinhos. Ficar produzindo conteúdo excessivamente para a rede social. A gente diz para eles que eles precisam ser digitais e ter um posicionamento digital, junto com uma estratégia de captação e fidelização de pacientes no digital. Isso não é ser blogueirinho, isso é ter uma presença e um posicionamento bem direcionado no mundo digital, para ser encontrado no Google, para fazer relacionamento com seus pacientes nas redes sociais, para ter
canais digitais que direcionem o paciente para o consultório daquele médico, deixando os seus pacientes a um clique daquele médico. Hoje, dentro da 2A Consultoria, a gente tem uma solução que a gente chama de hub digital, que deixa o paciente a um clique do médico. Você pode falar um pouquinho mais disso para os médicos, para que eles não tenham esse receio de, para eu ganhar paciente agora eu tenho que ser blogueirinho? Isso não existe. Não existe. Eu acho até que existe doutor blogueirinho, tá? Os que gostam, né? Os que gostam. O que gosta. O que teve médica na época do filme da Barbie atendendo de cor-de-rosa e fazendo dancinha. Então isso para mim... Tem de tudo, né? Esse para mim é o médico blogueirinho, mas o médico, a gente não pode esquecer que por trás do título médico tem uma pessoa. Então, a pessoa gosta de ser blogueirinha. E aí, por um acaso, ela é médica. Então, vira um doutor blogueirinho. Mas, assim, essa preocupação, pelo menos com a gente, não vai ter, né? Como eu disse agora há pouco, a gente monta a estratégia e prepara as coisas de forma profissional. Né? Quais são os artigos que vão para o ar? Quais são as pautas, fotos, vídeos, de forma que seja profissional e o médico não precise ficar o tempo todo produzindo coisas. Acho muito bacana quando a gente orienta e fala assim, você está no centro cirúrgico? Mostra um pouquinho de como é a realidade no centro cirúrgico. Mas isso é levar conhecimento para o paciente, não é ser o doutor blogueirinho. Então, assim, pelo menos com a gente, com a 2A Consultoria, não tem essa preocupação. A gente cuida muito disso. A gente precisa que o médico tenha essa imagem, porque hoje aí está chegando inteligência artificial. Se o médico não está nem conectado com o digital, Google, Instagram, a inteligência artificial vai atropelar ele. É tipo um test drive, ó. Você está fazendo um test drive aqui, aparecendo no Instagram, fazendo coisas no Google, no Facebook, e a inteligência artificial está chegando. Você precisa fazer essa conexão para chegar aqui. Né? Então, não tem essa preocupação com a gente nem gosta desse modelo, a gente não orienta, não quer que o médico seja assim. Doutor blogueirinho com 2A, esquece, não existe. Fala do hub, como é que é o hub? Então, como é que é o hub, né? Normalmente você tem um contato para o endereço do site, um para o WhatsApp, um para marcar consulta, várias portas, né? Imagina um armário cheio de porta. Aí o paciente tem que falar assim, caramba, como é que eu faço contato, como é que eu chego, como é que eu tiro uma dúvida? Aí você faz um hub, é um botão, pensa assim, num botão, em que ali ele clica e abre tudo que o paciente precisa. Se quer ir para o site, se quer falar com o WhatsApp da secretária, se quer marcar uma consulta direto, se quer, o que você quer? O médico também ajuda nessa construção, né? O que ele quer dar de canal de contato para o paciente. A gente desenha, compila isso nesse hub, que é um botão, e ali ele tem 5, 6 canais ali dentro, com um único clique. Aí ele chega, normalmente vai chegar na secretária do médico. Óbvio, né? Porque ela precisa fazer triagem, ela tem informação que são antes de consulta, o médico normalmente está ocupado ou fazendo consulta, ou fazendo exame, ou fazendo cirurgia. Então, a gente vai fortalecendo a imagem da secretária e esse hub normalmente conecta com ela. E ela conecta com o médico dentro da necessidade do paciente. Então, tem esse facilitador, vamos dizer assim, vamos dizer que o médico resolve fazer um curso para os pacientes. Não, curso de dermatologia. Vou fazer um curso de aplicação prática em casa. Você pode botar nesse hub. Faça aqui sua inscrição para o curso. Então, o paciente não precisa falar com a secretária, nem com o médico, ele vai lá, clica, vai aparecer na lista lá. Curso de dermatologia para paciente. Bom, cliquei, já estou agendada, já fiz minha inscrição, sem estresse. A gente tenta ao máximo, dentro de uma coisa moderna, simplificar. Simplificar a vida do paciente, simplificar a vida do médico para ele ser cada vez mais médico. Excelente, você está falando de simplificação, alguns clientes até optam pelo uso do QR Code, né, dentro do consultório,
Então, após a consulta, o médico pede para o paciente ler o QR Code, ou ele leva esse QR Code já dentro do próprio celular dele, e quando algum paciente pede, por exemplo, você tem aí o seu cartão de visita? Aí ele, tenho. Aí ele dá logo o QR Code para o paciente escanear, podendo até avaliar esse médico no o QR Google, Code serve para muitos momentos bons, né? Depende da estratégia e da definição. Você pode fazer um QR Code e deixar na recepção para a secretária ajudar a lembrar o paciente. Né? Acabou a consulta, não esquece de avaliar. Você pode fazer um cartão de visita para o médico ter no celular. Não tem papel. Doutor ou um colega médico, me passa seu contato. Aí o médico vai lá, abre o QR Code e fala, lê aqui. Aí o médico que não está nesse mundo ainda faz, oi? Então, assim, vai demonstrando, né, o quanto eu estou antenado com a tecnologia, com o que tem de novo. Eu estou surfando essa onda do que tem de moderno. Porque também, se você for, até eu falo como paciente, né, você vai num consultório, tudo velho, né, o médico mal responde um WhatsApp, a secretária está de cara feia, não tem página de internet, oi. Aí, às vezes, você segue com o médico porque alguém indicou uma coisa muito específica, o cara é muito especialista. Mas a tendência é ele desconectando do paciente, porque ele vai ficando distante. E hoje, como está todo mundo online, o médico que está distante, eu faço até uma comparação assim, no passado, as cirurgias eram todas abertas. Depois elas passaram a ser por vídeo. E agora a gente tem robótica. Então, você acha que um médico que hoje opera aberto, ele tem o mesmo número de pacientes desse que opera vídeo robótica? Não tem. Porque esse que opera robótica, ele sabe fazer vídeo e sabe fazer aberto. Porque em alguns casos precisa fazer aberto, né? Não consigo citar caso porque eu não sou médica. Mas esse que parou aqui, comigo é só aberto. Perdeu um pouquinho de mercado para quem faz vídeo e para quem faz robótica, né? Perdeu porque é até mais saudável, né, para o paciente fazer vídeo ou fazer robótica. E aí ele vai ficando para trás. Então eu faço essa analogia com o médico que, gente, eu não preciso ser um expert, não precisa, tem gente para fazer para você. Você só precisa querer e participar do processo. Você não precisa sentar para fazer os seus vídeos, né? O Dr. Blogueirinho faz. Você contrata a empresa, monta a estrutura e entra, vai se atualizando. O médico não vai para congresso se atualizar? Ele se atualiza cientificamente, mas nem sempre ele se atualiza digitalmente. Isso é um ponto importante para o médico pensar que, por mais que ele não goste, né, que tem médico que fala assim, eu não gosto de gravar vídeo, eu acho um saco ter que tirar foto. Então, reserva 2 horinhas. A gente faz essas 2 horinhas aí de sacrifício e você fica liberado por um bom tempo, mas não pode ficar longe do que está acontecendo. É a mesma coisa que eu pegar ter em casa só um telefone fixo. Eu não tenho celular. Eu vou perder muitas oportunidades na vida de tudo, né? Se eu não acompanhar minimamente a evolução do mundo, né? Você fez algumas comparações assim super interessantes, tentando explicar para o médico a importância dele ter uma autoridade digital, um posicionamento digital, dele estar conectado com a tecnologia e com esse mundo moderno. E nós gostamos de falar muito para os nossos clientes que um dos principais ganhos que ele tem com a gente quando ele topa fazer um projeto conosco é tempo. E você colocou agora muito bem, a gente explica para ele, fala assim, olha, nós para desenhar o seu projeto e para executar o seu projeto, para você, médico, ganhar tempo, nós precisamos que você nos ajude com algumas coisas aqui, como por exemplo, a foto, como por exemplo, direcionar o que você quer levar para o digital, só que isso é um tempo assim, pequenininho, que você senta com a gente, alinha, e como você colocou, com a nossa experiência que a gente tem na saúde, com o know-how que a gente tem de entender da saúde, entender do digital, a gente consegue evoluir no projeto desse cliente por alguns meses, dando
tempo para ele, porque ele não vai precisar mais sentar com a gente para fazer alinhamento, aprovações ou refazer algum tipo de trabalho. A gente consegue evoluir no projeto dele e ele pode e deve continuar sendo médico. Ele deixa que a parte digital a gente faz. Essa é a ideia. Semana passada eu estava vendo um vídeo de um psicólogo aí famoso, que a gente está falando de tempo, né? E ele estava trazendo esse assunto para a mesa. O que é? O que tem de mais importante para a gente é o tempo, porque a partir do momento que a gente nasce, a gente tem um tempo. A gente não sabe qual é, mas a gente tem um tempo para ficar aqui. Então, assim, como que eu vou aproveitar meu tempo? Então, o tempo é uma coisa muito preciosa, porque depois que ele passou, passou. Não volta. Então, a gente está aí com a nossa idade, né? Tem uma criança, a criança está mais no início e a gente está mais para o fim. Mas a gente olha e fala assim, verdade, eu já nasço contando um tempo, que a gente não sabe qual é. Então, eu tenho que aproveitar isso. E aí, nessa linha, né, de trabalho, que a vida do médico é uma vida muito puxada. Eles trabalham em 3, 4 hospitais, porque opera aqui um, opera outro ali. Ele não tem uma vida tranquila. Então, quanto mais a gente conseguir dar apoio a ele, para ele se dedicar a isso, e aí tem um momento até que ele vai falar assim, agora eu tenho tempo para o lazer, eu tenho tempo para a família, porque ao invés dele ficar pensando em um dos itens, né? Eu preciso criar vídeos. Quando ele faz sozinho, né? Eu preciso fazer vídeo, isso vai consumindo a cabeça deles e isso dá um desgaste. Eu vejo médico falando para mim assim, é muito desgastante ficar pensando em ter que fazer vídeo. Então, por isso que a gente tem essa estratégia, você não tem que ficar fazendo vídeo. E aí, quando você ganha tempo, você no fim de semana, se não tiver nenhuma cirurgia, você vai ter tempo para fazer o que você quiser, família, lazer, fazer nada, né? E a gente começa a ver alguns clientes nossos até relatar isso. Eu não estou ocupando o meu tempo. E a minha cabeça, né? Minha banda mental. A minha cabeça, né? Produzindo essas coisas. Tem alguém que faz para mim. Então, acho que isso é um fator, assim, diamante, sabe? Interessante, Paulo. Para a gente encerrar aqui o nosso podcast inaugural, a gente está começando o nosso projeto, então a gente está fazendo esse bate-papo aqui bem rápido. Para a gente fechar, eu quero colocar uma última pergunta para você. Se você pudesse dizer para o médico hoje, assim, por que vale a pena ele vir para a 2A Consultoria? Por que vale a pena ele investir num projeto de autoridade digital, de captação e fidelização de pacientes, com uma consultoria que é da área de saúde e que entende da área de saúde? Por que vale a pena ele fazer isso? A gente está falando de tempo e mais o quê? Vou te responder com 2 palavras. Qualidade e tempo. Né? A gente sabe o que a gente pode entregar, né, juntando toda a nossa bagagem com o digital, e eu vou dar tempo para ele poder curtir outras coisas. Então, ele vai ter... A gente pode fazer uma analogia igual quando eu estava no hospital, que lá tinha um relacionamento médico para cuidar do médico. Então, ele tinha alguém que cuidava das coisas para ele. Ele fazia lá o pedido, olha, eu preciso disso, não deixa comigo que eu vou cuidar. Então, ele tirava aquilo da caixinha de preocupação dele e alguém só entregava para ele, pronto. Então, hoje a gente está dando condição para o médico no consultório, na vida dele mais pessoal, ele também poder fazer isso. Eu tenho alguém que cuida disso para mim, eu não preciso ocupar meu tempo, minha banda mental, minhas emoções em ter que tentar fazer vídeo, porque alguém profissional, qualificado, está fazendo isso para mim. Então, acho que qualidade e tempo são as 2 palavras-chave para o médico parar e pensar que a gente vai fazer essa entrega. Excelente. Paula, obrigado hoje aqui por estar comigo nesse podcast. Você vai estar comigo nos outros podcasts que a gente vai fazer com os nossos convidados. A gente vai trazer alguns médicos, algumas personalidades, alguns profissionais do mercado de saúde, da medicina. Vamos bater um papo, sempre conectando aqui o que tem de inovação, o que tem de tecnologia, o que tem de novidade, o que pode agregar para os médicos e para os negócios de saúde e como que
que a 2A Consultoria pode ajudar esses profissionais e esses negócios de saúde a evoluir, a ter mais resultado, a ter mais sustentabilidade. É só o início, esse é o nosso primeiro podcast. Obrigado por você estar comigo aqui hoje. Eu que agradeço. É muito bom a gente poder falar com muito carinho, né? E muita propriedade daquilo que é o nosso propósito, que a gente faz com muita dedicação, com muita tranquilidade e ter essa chance de levar para você, médico. Eu sei que você é uma pessoa muito emotiva e também muito grata. Então, já que é o nosso primeiro podcast aqui, se tiver alguma pessoa que você... Eu sei que tem muitas pessoas que a gente pode falar aqui, nomes, né? E lembrar, mas não sei, pode ter aí na sua cabeça alguém da sua família ou então alguém que te ajudou aí na sua carreira profissional. Se você quiser mandar um beijo, aproveita que vai estar gravado aqui, que depois essa pessoa vai ver. Então, vou falar o nome da primeira pessoa que veio à minha mente, não que as demais... A gente fica são muitas, né? A gente sabe que são muitas, mas assim... A gente fica numa saia justa, né? Mas eu vou falar de uma pessoa que foi a minha mentora, que acreditou em mim e no projeto até de construção do relacionamento médico para um hospital tão grande, né? Com 4.000 médicos cadastrados. A doutora Ilza Fellows, que foi por 12 anos a minha diretora executiva, a minha mentora, a minha incentivadora. Hoje a gente não está trabalhando diretamente junto mais, mas a gente fez essa construção de tudo isso junto. Então, assim, eu tenho uma imensa gratidão e o prazer, né, gente? Porque trabalhar do lado de uma executiva como ela, é só trabalhando para você ter essa ideia. Interessante. Vou te dar uma deixa, então, da sua família, se quiser lembrar, porque família também é sempre importante, né? Do lado profissional, a gente tem pessoas que nos ajudam a crescer, nos ajudam a pensar diferente, nos ajudam a olhar para o futuro, mas também dentro de casa a gente sempre tem alguma pessoa que está ali no dia a dia. Aproveita aí e manda seu beijinho. Então, na verdade, eu tenho 2 filhos, meu marido. É um conjunto, né? Porque, assim, quantas e quantas vezes abri mão de estar com eles para estar atendendo o médico sábado e domingo. Então, isso é forte, isso é pesado, apesar de eu não ser médica, mas se no sábado ele precisa de ajuda, se ele está me ligando é porque ele precisa de ajuda. E se ele precisa de ajuda é porque tem algum paciente precisando de ajuda. Então, nessa linha, eu abri mão muitas vezes de noite atendendo médico, sábado e domingo. E o meu filho Pedro, que é o mais velho, é interessante que ele olha para mim e fala assim: uau, mãe. Isso serviu muito de incentivo também, né? Como você lida bem com isso, né? Eu também falo isso para você, né? Você também fala. Ele fala assim, você navega com tanta propriedade, com tanta tranquilidade, você dá a solução para o médico, você está onde você tinha que estar. Então, ele tem assim, essa admiração da onde eu vim, aonde eu cheguei, no meu trabalho, né? E eu vou dizer assim que ele foi um pouco incentivador a mais dentro de casa, só pelo reconhecimento. Não que dissesse, vai, pelo reconhecimento. Sabe aqueles insights? Fala assim, nossa, que legal. Ele está percebendo uma situação que eu não tinha parado para pensar. Mas acho que é isso. E eu sou muito grata. Eu sou da saúde, eu acho que há uns anos atrás, se eu tivesse um entendimento um pouco diferente, ou a experiência que a gente tem hoje, né? Talvez eu tivesse feito até medicina. Tá ótimo. Paula Ghanimi, muito obrigado aqui pelo nosso podcast. Antes da gente encerrar, eu não vou citar nomes aqui, mas eu quero agradecer a todos os nossos clientes da 2A Consultoria. Para a gente fechar, 2A Consultoria, soluções na saúde. Muito obrigado. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados.